Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiro de tudo eu queria dizer que tem um vizinho meu que tá ouvindo música, então desculpa se tá passando muito no vídeo, espero que esteja tudo bem aí. Mas, enfim, eu resolvi fazer mais um vídeo de indicação e dessa vez eu queria indicar clássicos dos quais eu gosto muito. Na realidade, quem acompanha aqui o canal deve saber que eu gosto muito de literatura contemporânea, sei lá, a partir ali, acho que do século XIX, principalmente século XX, são as coisas que eu leio mais, e até século XXI, né? O que eu leio tá mais pra esse lado da coisa. Me atrai muito na literatura contemporânea a questão de entender as mudanças da sociedade, de entender as coisas que estão acontecendo e tal. Então, pra mim tem muito a ver com isso. E eu já fiz vários vídeos indicando autores contemporâneos, brasileiros, já fiz livros que eu acho que falem sobre questões bastante contemporâneas, já fiz várias coisas desse tipo, mas eu gosto muito dos contemporâneos, mas nunca em detrimento dos clássicos, eu também gosto dos clássicos, assim. E eu resolvi então fazer um vídeo de indicação para comentar alguns dos clássicos que eu mais gosto. Clássico aqui no sentido mais amplo, não clássicos do período clássico, clássicos como obras já consideradas grandes obras por um número grande de pessoas. E escolhi 10 livros dos quais eu gosto bastante. E é isso, vamos lá então. Vou começar, os primeiros 3 são bem antigos, bem clássicos. Quando a gente fala de clássicos, a antiguidade clássica é um tempo que eu gosto muito, né? Eu vou começar com minha leitura mais recente, então, que é o Épico de Gilgamesh. Tem vídeo pra ele aqui no canal. Ele é atualmente a obra literária mais antiga que a gente conhece. E isso muda, né, com o tempo, mas ele é, no momento, a mais antiga. Ela é mais antiga que os gregos. É uma história muito bonita, então a gente tem o Gilgamesh, que é o rei de Uruk. Era um grande tirano e zoava com a vida de todo mundo e tal, e os deuses, para tentar lidar com essa situação, criam uma pessoa e mandam pro Gilgamesh uma pessoa construída à sua imagem e semelhança para tentar acabar com ele. E os dois acabam virando amigos e se apaixonando e vivendo ali toda uma história e aventuras, até que esse cara, que é o Enkidu, morre e Gilgamesh se vê sozinho e tendo que lidar com o luto e com a mortalidade e com essas questões humanas, assim. É um livro surpreendentemente bonito e é um livro surpreendentemente atual, digamos assim. No sentido de que muito do que a gente entende como contar história, muitos dos nossos sentimentos, muito de quem a gente é até hoje tá aqui, e o negócio tem quase 3.000 anos de idade. Então isso é sempre uma coisa que me surpreende muito. E eu indico bastante Gilgamesh, e eu vou deixar o link ali embaixo, então, caso alguém queira saber mais sobre isso. Indo para os gregos, tem 2 obras gregas aqui na minha pilha. Eu acho que essa é bastante previsível. É a Odisseia de Homero. Eu gosto bem mais da Odisseia do que da Ilíada. Ainda que eu gosto bastante da Ilíada também, mas a Odisseia é uma obra que me chama muita atenção porque é uma obra sobre contar histórias, é uma história sobre contar histórias. Então, basicamente, na Odisseia a gente tem o retorno de Odisseu para casa depois da Guerra de Troia. Então, acontece lá tudo que acontece na Ilíada, depois disso os heróis começam a voltar para a Grécia e a volta de Odisseu é demorada, atribulada, movimentada, caótica e coisas desse tipo, e é isso. E eu digo que ele é sobre contar histórias porque em determinado momento é o Odisseu contando o que ele viveu durante todos esses anos para um rei que está hospedando ele. E é curioso, né? Eu acho que tem muito a ver sobre esse poder do ser o dono da narrativa, de contar a sua história e como que você se constrói a partir disso e esse tipo de coisa. É um livro também que fala bastante sobre quem fica. Então, o filho e a esposa que ficam esperando ele voltar todo esse tempo. Então, durante a Ilíada a gente tem o que está acontecendo em Troia, mas aqui a gente fica sabendo um pouco o que acontece com as pessoas que não estavam na guerra também. E isso também é bem legal. Eu acho que é um livro belíssimo, principalmente por essa questão de contar histórias. Indico bastante. Tem vídeo para ler aqui no canal também, o link também vai estar ali embaixo. O último dos gregos que estão aqui é a Antígona do Sófocles.
Antígona é a filha do Édipo. Eu fiz um vídeo recentemente sobre Édipo Rei, vou deixar o link aqui também. E tem vídeo também pra Antígona falando sobre isso, mas é essa menina tentando lidar com uma situação extremamente caótica. Então os irmãos dela competiram para ver quem que ficava no poder de Tebas. Ainda tem uns porém, só mas em linhas gerais. E um dos irmãos dela morre e ela quer ter o direito de enterrar esse irmão. Então tem muito a ver sobre a questão do direito, da luta pelos seus direitos, uma personagem muito forte também, que é a Antígona, que é uma coisa muito legal de encontrar. Tem a ver com perda também, tem a questão de lidar com essa família, né? Porque, meu Deus, é filha do Édipo, com a Jocasta, enfim, então, toda essa confusão. É uma personagem muito bem criada, uma história muito bonita também, é um dos meus favoritos. Saindo um pouco então já da antiguidade clássica, deixa eu ver aqui as datas. Acho que o Cervantes veio um pouco antes. Tá aqui Dom Quixote, então, do Miguel de Cervantes. Eu gosto muito do volume 1, o volume 2 eu acho bem problemático, então vou pegar aqui o volume 1. Então, esse livro aqui eu li quando o canal tava bem no comecinho. Se eu não me engano, eu li lá pelo primeiro semestre de 2013. Na época eu não fiz vídeo pra ele aqui no canal. Ele aparece de novo no meu desafio do meu projeto, né, do livro da literatura, então eu provavelmente vou reler e fazer vídeo pra ele aqui no canal quando chegar a hora. Mas então, é muito legal. E também tem a ver com essa questão da Odisseia que eu tava falando do contar histórias, porque basicamente a gente tem o Dom Quixote, que é um cara apaixonado por novelas de cavalaria, e ele quer viver sua própria novela de cavalaria, digamos assim. Ele é completamente influenciado por isso que ele lê, e ele resolve ele mesmo ser um cavaleiro em busca das suas aventuras e coisas desse tipo. E é muito divertido, assim, as situações que ele cria são engraçadíssimas, a criação dos personagens é muito legal, e todo esse tipo de coisa, e é impressionante porque a época também que ele foi escrito, né? Vamos achar as datas certinho. 1605, então, Dom Quixote. Eu acho bastante impressionante, assim, e várias técnicas narrativas que ele usa também são bem legais e tal. Desculpa que essa parte ficou um pouquinho abstrata, mas é que já faz um tempo que eu li o livro. Mas enfim, é um livro que eu gostei muito e quem sabe eu releio ele em breve também. Outro livro, um período um pouco parecido e até um pouquinho parecido em termos de estilo, é o Aventuroso Simplicissimus. O autor, que é o Johann Jakob Christopher Grimmelshausen, ele nasceu em 1622 e faleceu em 1676. E a gente também tem esse personagem que eu acho que o que muda muito entre o Simplicissimus e o Dom Quixote é que o Dom Quixote tem a intenção de fazer essas coisas, e o Simplicissimus, ele é jogado nessas coisas. Ele é uma pessoa muito inocente, nasceu ali numa fazendinha e vivia todo meio alheio à sociedade, até que coisas acontecem que jogam ele pro mundo real, e ele vai indo de situação para situação tentando viver, e entra numas aventuras absurdas e tal. Tem vídeo pra esse livro aqui no canal também, então eu conto mais detalhes lá. Mas, enfim, a gente tem essa figura jogada em sociedade, basicamente. Uma sociedade que está vivendo por questões políticas delicadas e situações de guerra, até em alguns momentos da história. E tem essa figura tentando entender, lidar e aprender, enfim. É um livro bem divertido e bastante crítico ao mesmo tempo da sociedade da época. Recomendo muito também. Bom, depois disso, temos aqui Frankenstein. Eu gosto muito de Frankenstein. Eu acho que... Eu li recentemente Drácula, né? Eu acho que assim como Drácula, uma coisa que acontece com Frankenstein é que a gente tem uma imagem apropriada pela mídia várias vezes, e a gente, quando chega no livro, chega com tanta coisa que já tá na gente, que às vezes, eu não sei se ajuda ou prejudica a leitura do livro, sabe? Porque talvez parte da surpresa
já se acabe. Mas uma coisa que me surpreendeu muito quando eu li Frankenstein foi a estrutura do livro, o jeito que ela constrói. É uma narrativa cebola, digamos assim, porque ele tem camadas de história que se abrem e depois se fecham, assim. E é um livro que eu gosto muito. Então a gente tem esse médico, cientista, que tenta criar uma vida, e quando ele cria o monstro, aliás, Frankenstein é o nome do médico, não do monstro, mas quando ele consegue criar um monstro, ele não sabe lidar com aquilo e deixa aquele monstro, e tem esse monstro tentando lidar com a vida depois. Tem até uma questão ali a ver com Simplicíssimos, né, agora, dessa pessoa tentando lidar com a vida, só que tem essa questão do monstro. Tem uma questão da linguagem, dele aprender a falar e tal, que é linda, linda, linda. E, enfim, é um livro que eu gosto muito. Eu acho que mesmo quem tem essa coisa, eu já sei sobre o que é Frankenstein, eu acho que vale a pena ler, porque o livro todo tem um processo. Também tem vídeo pra ele aqui no canal. Bom, escolhi um russo. Foi um pouco difícil, mas eu escolhi o Oblomov, do Ivan Goncharov. Foi difícil porque eu fiquei entre mais de um russo pra pegar as opções. Mas escolhi esse daqui. Tem vídeo pra ele aqui no canal também. A gente tem esse personagem que chama Oblomov, que é uma figura extremamente apática. E ele não faz nada, basicamente. Então as situações vão aparecendo na vida dele, e ele não responde, ele não faz nada, e ele fica quieto, e a gente vê várias oportunidades e várias coisas passando na frente dele, e ele ali. Tem uma questão muito forte de crítica ao comportamento da época, uma época em que a Rússia já está passando por mudanças sociais e coisas do tipo. Tem um grupo de pessoas que se recusa a participar, talvez, ou não aceita, assim, e não faz nada perante essas mudanças. Mas é tudo na figura de um homem, então a gente pode ler tanto no sentido mais amplo quanto no sentido mais individual. E é um livro que eu gosto bastante, bastante, bastante. Talvez tenha um pessoal que gosta de Stoner, eu acho que vai mais ou menos na linha do Stoner, assim, acho que Stoner vai mais ou menos na linha dele, né? Mas eu gosto bem mais de Oblomov do que de Stoner. Bom, depois peguei A Montanha Mágica, do Thomas Mann, também tem vídeo pra esse livro aqui no canal. Ele também é sobre a mudança do tempo, e a gente talvez também tenha um personagem levemente apático, não tanto quanto o Oblomov, é diferente a situação. Mas a gente acompanha a vida de um personagem chamado Hans Castor, quando ele vai para um lugar visitar um primo, um lugar que cura tuberculose, trata tuberculose. E ele acaba ficando lá muito mais tempo que planejado, e tem toda essa questão da vida, da bolha, do que acontece ali. E também tem muitas questões de sua época, já é períodos conturbados ali dos 1900. Então a gente já está começando a falar de guerras, de pensar coisas nesse sentido. O que eu gosto dele também é muito o jeito com que ele é escrito. Ele vai bem de leve colocando coisas estruturais e coisas narrativas que são bastante impressionantes, e não parece num primeiro momento. Eu acho que num primeiro momento ele parece extremamente tradicional, conservador, mas quando a gente vai lendo com mais atenção e pegando detalhes, assim, ele é bastante complexo. O que eu acho uma coisa bem legal é aquele tipo de livro que tem que reler em algum momento, eu acho, assim, que quando a gente vai relendo a gente vai pegando mais e mais e mais coisas sobre ele. Indo para os dois mais recentes da minha pilha, um deles é a Virginia Woolf, é o To the Lighthouse, Ao Farol. Eu comecei a gostar desse livro, na realidade, com um outro livro, que é O Tempo Passa. Essa aqui é uma versão de uma das partes do To the Lighthouse, não uma versão que foi para o livro, mas uma versão que foi publicada de outra forma. E é a versão central em que, bom, aqui a gente tem, no To the Lighthouse, a gente tem uma família que vai para uma casa, uma região que eles têm, que fica num farol. Então essa é a primeira parte. Depois a gente tem um tempo intermediário em que tudo isso está fechado e nada está acontecendo. E a gente tem a parte final, que é o retorno dessa família depois que muita coisa aconteceu nesse meio tempo. O Tempo Passa é uma das versões dessa parte do meio em que as coisas não estão acontecendo. Não estão acontecendo no farol, né? Elas estão acontecendo em outro lugar. Então é muito...
Eu acho que assim como a Montanha Mágica também tem essa coisa de lidar com as guerras que aconteceram ali no século XX, esse aqui também tem bastante a ver com essa questão dessas mudanças políticas e tudo mais. E é um jeito muito bonito de lidar com isso, porque é a partir do ponto de uma família e desses acontecimentos mais individuais e tal. E eu gosto muito dos dois livros. Então eles estão contando como uma categoria só nessa minha lista, tá, gente? Recomendo bastante. Aliás, Virginia Woolf é maravilhosa, é uma autora que definitivamente eu quero conhecer mais. E bom, o último livro também é uma leitura mais recente, uma leitura do ano passado, que é A Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Eu acho que é um clássico já, né? É mais recente, mas enfim. É um livro que me surpreendeu muito. Era um livro que eu tinha um certo medo de ler antes de ler o assunto. Mas me surpreendeu muito como ele é gostoso de ler e não difícil de ler, como por algum motivo eu tinha na minha cabeça que ia ser. E é uma história tão bonita, tão bem construída, tão sensacional, assim. Então a gente tem ao mesmo tempo esse contraste, né, entre essa região tão árida, tão seca, tão difícil, essas situações tão esquisitas, uma história de amor e enfim, eu não quero contar o final, eu acho que o final é spoiler, mas dá uma outra leitura à obra, então tudo isso é bem impressionante. Também tem vídeo pra ele aqui no canal. E, enfim, é difícil falar sobre esses clássicos desse jeito tão rápido, mas a maioria tem vídeo, então dá pra ampliar um pouco as coisas todas. Bom, pessoal, é isso. Esses são então os meus clássicos favoritos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e me avisem aí embaixo nos comentários também quais são os clássicos favoritos de vocês. Até mais. Tchau, tchau.